bem-vindos a mais um vídeo sobre o LT-Spice. Eu sou Laís Martinoso, aluna de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos, e hoje a gente vai aprender como faz medição de grandezas no LT-Spice. Então, medição de tensão, corrente e potência. Vamos lá. Ok, esse é o circuito que a gente vai estar utilizando na aula de hoje. Primeiro vamos simular. Ok? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é a medida da tensão. Então, simplesmente aparece uma ponta de prova e a gente vai clicar com essa ponta de prova no fio, né? E aí vai aparecer no gráfico a diferença de potencial em relação ao terra. Então, por exemplo, essa aqui em azul a gente tem diferença de potencial do R1, na tensão no R1, e aqui de verde a tensão no R3. Mas como é que eu faço para saber uma diferença de potencial de um ponto a outro do circuito, né? Por exemplo, aqui, entre os terminais de R2. Antes da gente descobrir qual que é a tensão em cima desse resistor R2, vamos primeiro dar nomes aos nós do circuito, para que fique mais claro. Então, vou fechar aqui. Venho aqui, Label Net, ou simplesmente aperto a letra N, e eu escrevo aqui o nome que eu quero dar para o meu nó. Vou escolher nó A. Dou um OK e clico com esse quadradinho no nó que eu quero que seja o A. Venho aqui novamente, vou escolher o nome B, e venho aqui e clico no nó que eu quero que seja o B. Venho aqui em Run. Então, como é que a gente faz agora para descobrir a tensão em cima do R2? Então, eu venho aqui com a minha ponta de prova, clico e arrasto até o outro lado. Então, com isso aqui, eu tenho a tensão VAB, ou seja, né, a tensão do nó A em relação ao nó B. Mas, eu posso vir aqui deste lado, clicar, segurar e arrastar até o outro ponto que eu quero fazer a medição, solto. E aqui em verde, eu tenho a tensão VBA, a tensão do nó B em relação ao nó A. Ou seja, o sentido em que a gente faz essa medição de tensão de um ponto ao outro do circuito importa. Ok, então agora a gente vai medir a corrente. Vamos simular aqui de novo. Então, quando a gente passa o cursor por cima de um componente, ele automaticamente vira essa figura aí de um amperímetro. Então, é só clicar que a gente tem a nossa corrente passando por cada componente. Aqui a gente também tem a corrente na fonte. E essa seta azul, ela fala pra gente o sentido que a corrente está sendo medida. Um outro jeito também de medir a corrente em cima do fio é que, quando a gente bota o cursor em cima do fio, ele é uma ponta de prova, né? Mas apertando a tecla Alt, ele vira um amperímetro também. Só lembrando que o sentido aqui de quando a gente bota esse amperímetro em cima do fio, ele normalmente é o sentido contrário do que medindo diretamente em cima do componente. Então, ficar atento ao sentido. Bom, então, como a gente mede potência? A gente vem aqui com a nossa ponta de prova em cima dos componentes, né? Clica Alt e vai aparecer esse símbolo aqui, né? Então, clicando, a gente tem em cima de cada componente e na fonte. E é isso. Bom, esse é o jeito mais prático que a gente tem de medir corrente, tensão e potência, mas existe um outro jeito também, que é o seguinte, eu vou fechar isso aqui, simular novamente. Um outro jeito que a gente também pode fazer medições é, por exemplo, a gente vem aqui com a ponta de prova, mede a tensão em relação ao terra, mede a corrente que passa pelo R1, e aí a potência nada mais é do que a tensão vezes a corrente. Então, eu posso vir aqui com o botão direito e eu posso fazer essas contas matemáticas. Então, tensão vezes corrente, e R1. Então, hoje a gente colocou as nossas medições. A gente pode dar um OK agora. E pronto. Então, a gente tem aqui o gráfico da potência. Desse lado aqui a gente está mostrando a corrente, a escala da corrente. Desse lado aqui, a escala da potência. Então, a gente também pode fazer essas contas
Aqui. Posso ter também, se por algum motivo eu quiser dividir, por exemplo, a minha corrente por 2, eu dou um OK e eu vou estar mostrando a minha corrente por 2. Anteriormente eu tinha aqui 10 mA, agora eu só tenho 5. Então a gente consegue fazer várias contas clicando com o botão direito aqui em cima de onde a gente anteriormente colocou, né, os nossos aparelhos medidores. Bom, então assim que a gente mede as principais grandezas no LT Spice, e até a próxima aula!